como determinar um sólido cujas as bases estão contidas em planos não projetantes. Esta é a matéria de sólidos 3 e eu vou explicar-te agora. Sólidos 3 divide-se basicamente em duas matérias, figuras planas 3, que tu deste anteriormente na sala de aula, e consiste numa figura plana estar contida num plano não projetante. Então aí nós precisamos de recorrer a processos auxiliares para que representemos essa figura na projeção 1 e na projeção 2. E esses processos auxiliares, basta apenas escolher um deles. O primeiro é o triângulo de rebatimento e o segundo é o rebatimento dos traços, certo? A segunda matéria que é dada em sólidos 3 é a altura do sólido, ou seja, como o eixo onde está a altura ou a aresta onde está a altura não é projetante, a sua verdadeira grandeza não se vai encontrar nem na projeção 1 nem na projeção 2. Então isso significa que nós precisamos fazer um segundo rebatimento, certo? É isso que eu vou mostrar agora. Lembrando que aqui eu só dou o básico em termos de exercício. Se quiseres algo mais aprofundado, algo como sai no teste que vais fazer ou no exame nacional, aí eu dou-te duas opções, as minhas explicações individuais ou os cursos por tema, certo? Para mais informações, contacta via TikTok e saberás todas essas informações. Começo o exercício por dizer que quero um prisma regular, cuja base é um triângulo e ela está contida num plano de rampa. O enunciado dá os seguintes pontos. O A, 1, 1, 7, se quiseres fazer junto comigo, e o B, menos 1, 4, 2. O que é que eu sei? Que eles definem um lado do triângulo e são os vértices de menor afastamento, certo? Então, se eu unir A, B, B, A, terei um dos lados do triângulo, só que falta o vértice C, que ele é o vértice de menor abscissa. E já sabemos que A e B são os vértices de menor afastamento. E a altura do prisma é 7 centímetros, ok? Então, para isto, em primeiro lugar, se me disse que a base está contida num plano não projetante, no caso um plano de rampa, eu sei que preciso em primeiro lugar determinar esse plano. Com esta informação do ponto A e do ponto B, eu já consigo determinar os traços do plano. Porquê? Porque ao unir estes dois pontos, se termina uma reta, que nomeei a de A. Agora, nesta reta, basta encontrar o ponto F e o ponto H, porque é a única forma que eu tenho de determinar os traços do plano de rampa, certo? Então, aqui tenho o H1, lá em cima no eixo X, H2, F1, F2. Se eu sei que é um plano de rampa, também já sei a sua direção. Por H1, basta fazer uma paralela ao eixo X, certo? E tenho o traço horizontal do plano, que eu chamei de Rho. E por F2, F de Rho. Agora, eu já tenho tudo o que é disponível aqui no enunciado para determinar o triângulo. Visto que está num plano não projetante, eu vou precisar de rebater. E este é o primeiro processo para resolver o exercício. Então, H de Rho rebatido é a minha charneira, certo? E eu vou começar a rebater o ponto B e o ponto A.
aqui estou a utilizar o triângulo de rebatimento, já tenho vídeos sobre isso, portanto, vou acelerar e mostrar já o resultado final. Já tenho o ponto B rebatido e A rebatido, agora basta fazer o triângulo, tendo em consideração que o C é o de menor abscissa, ou seja, tem que ficar do X para ali, não é? Para a direita, e com menor afastamento, portanto, tem que ser nesta direção. C, R, ali, uno, e agora faço o contra-rebatimento. Tenho duas opções, utilizar ou o triângulo de rebatimento ou retas. Eu uso sempre o triângulo de rebatimento, mas é à escolha, vai dar a mesma coisa no final das contas. Tive sorte. Uno, A, B e C nas projeções e obtemos o triângulo nas projeções, e é óbvio que ele vai estar deformado devido à inclinação que o plano de rampa faz com os planos de projeção. Aqui eu ainda não coloco a negrito porque vamos fazer ainda outro processo, não é? Esta é apenas a base do sólido. Agora precisamos das fases, etc. Não é? No enunciado está a dizer que este ponto é o de menor afastamento, mas creio que está errado, a não ser que eu tenha feito alguma coisa mal. Ele não é o de menor afastamento. A é o de menor afastamento, certo? Agora passamos para a segunda parte, que nada mais é do que representar o sólido em si, como eu disse anteriormente, apenas temos as bases. Para isso, eu vou utilizar este prisma, certo? E dizer o seguinte: imagina que agora eu vou utilizar a ajuda de uma folha de papel e vou dizer que este é o plano frontal de projeção, aqui está o eixo X e aqui o plano horizontal de projeção, certo? Eu tenho em mãos um plano de rampa. Um plano de rampa é algo deste género. É como imaginares na tua casa, a parede que está à tua frente sendo o plano frontal, o chão onde pisas plano horizontal. E imaginares uma rampa, certo? Este plano contém a base deste sólido, ou seja, esta aqui, certo? E agora repara, se este é um prisma regular, eu posso afirmar que as arestas são perpendiculares ao próprio plano. E para isso eu vou virar o prisma, esta situação para tu conseguires ver. Repara, se eu coloco assim, as arestas que representam estas linhas, elas realmente são perpendiculares
ao plano, certo? Onde esta base está contida, o hexágono, não é? E isso vale para todos os sólidos que são regulares e as bases estão contidas em planos não projetantes. Ou seja, todas as arestas, todos os eixos vão ser perpendiculares ao plano e, por consequência, aos traços do plano. Então, eu observo o traço frontal do plano e vejo uma paralela ao eixo X. Logo, as arestas que passam por A, B e C têm que ser perpendiculares a F de Rho. Então, é só fazer isto, certo? A mesma coisa em C. A mesma coisa em A. E repito este processo também para a projeção horizontal, que no caso já está, é a continuação da linha de chamada. A perpendicular a H de Rho, C perpendicular a H de Rho, C não, B, e C perpendicular a H de Rho. Então, eu sei que estas são as minhas arestas. E alguns aqui vai estar a outra base. Eu já tenho esta, quero esta. É aí que entra o enunciado e ele diz-nos o seguinte: a altura do prisma é 7. Então, a aresta tem que ter 7. Cada aresta tem que ter 7. Só que, relembrando o 10º ano, eu sei perfeitamente que uma reta de perfil não se encontra em verdadeira grandeza na projeção 1 e na projeção 2, certo? Então, onde é que ela se encontra em verdadeira grandeza? Na terceira projeção, ou no rebatimento, não é? Dado em figuras planas 2, se não estou em erro. Então, basta fazer o quê? Determinar uma reta que passa por uma das arestas, no caso eu decidi P, mas posso decidir C ou A, e vou rebater. Eu utilizo sempre um plano para rebater, mas podes utilizar o YZ. Estamos aqui a falar da terceira projeção, certo? No caso do YZ, aqui é o rebatimento. Então, o que eu vou fazer é, no meu caso, rebater o ponto B. Tanto dá para um lado e para o outro. Só que, como eu tenho mais espaço do lado esquerdo, eu vou rebater para esse lado, em vez do lado tradicional, tá bom? Qual é o objetivo? Rebater a reta P para que ela fique em verdadeira grandeza. E cá está. O B está rebatido. B, R. Só que é o seguinte, da reta de perfil, eu só tenho o ponto B, certo? E não é possível, à toa, tirar outro ponto, não é? Isto não é uma reta oblíqua, por exemplo, nem outro tipo de reta, não. Mas eu tenho a informação de que a reta P, que contém a aresta, é perpendicular ao plano. Então eu penso o seguinte, se eu rebater o plano, eu também vou ter a direção desse plano e consigo fazer a perpendicular a passar pelo ponto B, no caso rebatido. Então é isso que eu vou fazer. Onde o plano Rho interseta o π, eu tenho o ponto F, por exemplo, de uma reta de I, F1 de I, a mesma coisa com H, não é? H1 de I, H2 de I, e aqui, se eu unir F2 de I a H2 de I, tenho I2 coincidente, certo? A mesma coisa com a projeção 1 e 1. Agora eu vou rebater essa reta. Rebatendo H1 de I e o F. H1 e H2, claro. Então aqui tem HRI e ali FRI. Uno.
e tenho a I rebatida, que é também a direção do plano, certo? Uma reta de perfil que esteja contida num plano tem que ter a mesma direção que esse mesmo plano. Então, por B rebatido, basta fazer o quê? A perpendicular, e esta é a reta P, que contém a aresta P rebatida. Agora, de B rebatido para cima, no caso para a esquerda, eu coloco os 7 cm dados no enunciado e, se aqui está B, daquele lado, 7 cm após, tenho o ponto B', certo? Da outra base. Então, aqui está B', rebatido. Agora, é contra-rebater até a reta P, como é óbvio, B'2, aqui B'1, certo? E o que é que acontece? Tendo B e B' em ambas as projeções, eu já sei qual é a deformação dos 7 cm na projeção frontal, certo? E esta deformação vai contar também para as outras arestas. Então, eu ponho a ponta seca em B, 2, até B'2, e vou pôr esta medida de C para cima, não é? Que é a direção, e de A2. Aqui, deste lado está C'2 e daquele lado está A'2. Agora, faço a mesma coisa, só que tendo em atenção que a deformação é diferente na projeção horizontal. Então, de C, de B1, aliás, para B'1, eu tiro a medida, não é? E repito para as outras projeções. Tenho A'1 e aqui C'1. Dito isto, é só fazer a união de tudo, porque eu já tenho o prisma em mãos, não é? Aqui já posso começar a carregar e tenho também em atenção as visibilidades e as invisibilidades. Se tens dificuldades em visibilidades e invisibilidades, eu tenho um curso relacionado com isso, custa apenas 5€, que podes adquirir e perceber de uma vez por todas esta matéria. Basta contactar.
O tracejado também é em negrito, ok? Não é para deixar a traço normal. E deste modo, acabamos o exercício com sucesso. E dizer também que se quiseres aprofundar mais esta matéria, este é um exercício básico, basta entrar em contacto para explicações individuais ou mesmo aceder ao curso de Sólidos 3, que se não me engano o preço é 5 ou 10 euros, certo? E tens acesso vitalício, com fichas e etc. Espero então ter contribuído para a tua aprendizagem em geometria descritiva.